Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espírita. Começando aqui com vocês hoje um trabalho novo, né? Uma série nova de vídeos, né? Que esperamos que dê certo, né? Que é algo que já tinha sido me sugerido há algum tempo por Patrícia Lins, né? Que também é colaboradora aqui do canal, tem vários vídeos aí com ela, né? E ela me sugeriu na época que eu não me senti muito seguro em fazer, né? Aí meio que recusei no início. Aí agora, né? Mais de um ano depois, resolvi aceitar o desafio, né? O que não é um desafio fácil, mas também eu percebi que não é essa dificuldade toda, né? Porque é um assunto que eu já trabalhei muito, inclusive, mas nunca fiz necessariamente vídeos sobre isso, né? Então, a proposta é que, como Allan Kardec disse, o conhecimento espírita, ele não era de todo novo, ele já estava aí na natureza, já nas outras civilizações, muitos princípios da doutrina espírita, né? Principalmente nas escolas filosóficas, né? Na tradição filosófica grega, né? A gente fala muito de Platão, de Sócrates, porque eles inclusive estão na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec fazendo uma comparações de similaridades, né, dos pensamentos socrático-platônico com o pensamento espírita, mas não só com eles, né? Em toda a tradição filosófica tem alguns princípios. E óbvio, eu não vou aqui me propor a fazer um curso de filosofia não, gente. Longe disso, aula de filosofia não. Simplesmente vou pegar alguns conhecimentos que estão aí exarados na doutrina espírita e buscar dentro da tradição filosófica, né? Por exemplo, ali isso que está aqui no Livro dos Espíritos, lá na codificação, já tinha sido falado de alguma forma, por exemplo, por um filósofo grego, por um Pitágoras, por um Platão, por um Aristóteles, coisa assim. Então, é isso que eu vou fazer, é o conhecimento espírita que já tinha sido de alguma forma, já lá no anterior a ele, já comentado, falado, desenvolvido de alguma forma. Então essa é a proposta, né? Então estamos aí, o título desses vídeos é Filosofia e Espiritismo, né? Mas não é necessariamente aula de filosofia, é o conteúdo da filosofia tradicional que de alguma forma já está ali inserido no Espiritismo para ampliar, gente, os nossos conhecimentos, para dar luzes novas, quer dizer, coisas antigas que dão luzes novas, sim, por que não? Porque são coisas que ainda não foram bem estudadas, né? E eu não me canso de recorrer a essas questões. Ok? Então, para começar do começo, né? É ótimo, né? Eu resolvi me pegar como base um filósofo da antiguidade, chamava Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, que seria, entre aspas, o primeiro filósofo. Por que primeiro filósofo? Primeiro filósofo registrado, vamos dizer assim, na tradição filosófica grega, de que se tem notícia. Se teve algum antes dele, provavelmente deve ter tido, não temos notícias, não é? De que e uma vez fiz uma live com o Flávio, justamente sobre o pensamento socrático-platônico, né, relacionado ao espiritismo, e é uma coisa que eu mencionei, os filósofos antes de Sócrates, de Platão, eram chamados filósofos da natureza, né? As academias chamam de filósofos pré-socráticos. Eu não gosto muito dessa expressão, não. Antes de Sócrates, depois de Sócrates, não. Tudo bem que Sócrates teve uma grandeza assim considerável para dividir a filosofia, mas eu prefiro chamar filósofos, mesmo porque esses filósofos de Sócrates tiveram uma grandeza também, princípios não só na filosofia, como na matemática, como o próprio Tales e Pitágoras, e no conhecimento científico, foram as pessoas que deram os primeiros passos no que a gente tem hoje como ciência, que temos ciências, as ciências de hoje, que geram tudo que a gente tem, tecnologia, saúde, etc. Eles que começaram, porque eram os chamados filósofos da natureza, que eles eram mais focados em observar os fenômenos da natureza e interpretá-los, porque queriam derrubar a origem mitológica da origem do mundo, né? Que o mundo era criado por deuses, governado por deuses, e eles não, esses filósofos que já tinham uma mente um pouco mais acima, já queria analisar o mundo de forma racional, por princípios racionais, e se desvencilhar do pensamento mitológico, né? E esses filósofos da natureza, eles já faziam isso. Lógico que posteriormente agregou-se os outros valores da filosofia, como a ética, a teoria do conhecimento, a metafísica, né?
a política, as noções de princípio como liberdade, etc. Claro, isso tudo foi sendo agregado paulatinamente, mas realmente os primeiros pensamentos filosóficos que temos notícias que estão registrados oficialmente são dos filósofos da natureza, principalmente para saber a origem de tudo, né? E Tales, ele é bem, ele é uma referência primeira nessa questão. Tales também queria saber a origem de tudo. Antes, deixa eu dar só um respaldo histórico, porque realmente eu não sou bom de decorar a biografia de ninguém, quando é que nasceu, viveu onde realmente... Isso eu até leio, mas depois que eu lia, depois que eu apresentava, eu deletava, esqueço, né? Eu tenho essa questão, é uma doença que eu tenho, não sei se tem cura, paciência, né? Então vamos lá. Tales de Mileto, né, gente? É a cidade de Mileto, a cidade da Grécia Antiga. É considerado o primeiro filósofo, né? Ele nasceu na cidade de Mileto, óbvio, né? Aproximadamente 625 anos antes de Cristo, né? É um cálculo aproximado, não se tem certeza. Né? Essa cidade, Mileto, ficava na região da Jônia, né? A escola jônica era de lá, a famosa escola jônica, que não só Tales, como outros grandes filósofos fizeram parte, né? Quem estuda a história da filosofia sabe. Né? A Grécia, ela não era unificada nessa época, né? A região grega era composta de várias cidades independentes, né? E a região da Jônia, onde ficava, quer dizer, a região da Jônia, onde ficava a cidade de Mileto, hoje compreende o território da Turquia, né? Nem o território da Grécia contemporânea, ok? Ele era um comerciante, gente. Tales, ele era um comerciante de sucesso. Antes de ser filósofo, ele era um comerciante de sucesso, quer dizer, vendia bem e ganhava bem, né? Tipo, um bom mercador, né? Acho que era a linguagem que devia usar na época, né? E por ele ser esse mercador de sucesso, ele fez várias viagens, né? Ele conheceu o Oriente Médio, né? Os países árabes, conheceu o Egito, a Babilônia, e isso enriqueceu muito o conhecimento dele. Então ele aprendeu matemática nesses lugares, né? Aprendeu a astronomia, que era uma coisa que se falava muito na Babilônia, nos países do Oriente Médio. O Egito se usava muito a matemática para construir as pirâmides, por exemplo. Lá ele aprendeu, né? Agora sim, o que acontece, não só matemática, como a engenharia, né? Os egípcios eram exímios engenheiros, né? Oh, claro, olha essas pirâmides até hoje, né? Que ninguém explica, né? Bom, eles tinham, os egípcios, um conhecimento profundo da matemática, né? Mas não tinham o conhecimento sistematizado. A matemática para os egípcios era apenas uma ferramenta, né? Para usar na engenharia. E Tales não. Tales pegou esses princípios e sistematizou, né? Começou a criar a matemática como a gente conhece hoje, né? E aí começou a criar, começando com a dita geometria, né? Ele criou o teorema, né? O teorema de Tales, né? Que quem fez ensino médio deve saber, né? Que consiste em tentar medir lá o tamanho de uma pirâmide, né? Medindo as paralelas, vamos dizer assim, né? Então, descobrir a altura, né? Comprimento de retas, né? As retas para cima e as retas transversais. Tem até um gráfico disso, né? O teorema de Tales. Eu costumo de vez em quando acertar essas questões do teorema de Tales. Hoje acho que eu já não acerto mais não. Já esqueci, né? Então, assim, Tales, inclusive, tem uma notícia histórica dele que é impressionante, fiz questão aqui de anotar, né? Que ele preveu o dia e a hora em que aconteceria um eclipse solar apenas com observações a olho nu, vendo o movimento da Terra e da Lua a olho nu, gente. Não tinha telescópio naquela época, né? Um movimento, observações a olho nu da posição da Terra e da Lua em relação ao Sol, né? Vamos dizer assim, com conhecimentos de astronomia, que ele aprendeu nas viagens dele, né? Astronomia, e com cálculos matemáticos. Então, gente, só observando o movimento da Terra e da Lua em relação ao Sol, com conhecimentos de astronomia que ele auriu nas viagens e com cálculos matemáticos, ele previu exatamente o dia de um eclipse solar. Bom, as pessoas mais supersticiosas diriam que esse cara é um bruxo. Como é que ele pode? Né? Mas, ó, entendeu? Então, isso aí, esse feito, né, representa um marco na maturidade intelectual de Tales. Portanto, que o início da filosofia, né, do pensamento filosófico, tenha se tornado oficial a partir daí, né? Essa coisa da observar o mundo para além das aparências, né? Tem até uma anedota dele que diz que o Tales foi andando e que ele tropeça, cai num poço e que uma moça que foi... Chegou aqui alguém quer participar do vídeo, né?
Então que uma moça trácia, né, uma nacionalidade lá que possivelmente era escrava, riu, né, que ele caiu do poço, né, porque o homem estava distraído, olhando para o céu, no mundo da lua, né. Claro que isso é uma piada, né, mas não é improvável não, né, a pessoa, quer dizer, aquela sede de aprender, de entender o universo, né, era uma coisa, o que me parece ser uma coisa muito presente na mente desses pensadores. E olha que Tales devia ser um cara muito prático, já que ele era comerciante, né? Tinha que lidar com compra, com venda, com essas coisas todas. Então, ele era um cara muito prático. Tenho certeza que não era daqueles filósofos de ficar viajando, né? Contemplando, né? Que as pessoas às vezes estereotipam um filósofo com isso. Todo filósofo é assim, fica viajando. E não é, né, gente? Muitas vezes tem questões filosóficas que são bem sistemáticas, que requerem muita atenção, né? Que era o caso aí. Então, eu acredito que Tales era bem sistemático, né? Porque além de filósofo também ele era matemático e era comerciante também, né? Então o que ele observava, ele, com certeza não era no intuito de ficar viajando, né? Mas talvez ele, absorto em pensamentos, né? Realmente observando as estrelas, pode ter se distraído e tropeçado. Não tem nada de mal, não quer dizer que ele tinha maluquecido, não. Né? Diz aqui na biografia que Tales era um observador inquieto, dono de uma curiosidade intelectual que deu origem à filosofia e ao estudo sistemático da matemática. Então, Tales, de certa forma, ele deu origem ao estudo da filosofia e ao estudo da matemática, né? Diz que ele também conseguiu explicar as enchentes do Rio Nilo. O Rio Nilo enchia muito, né? Que aconteciam periodicamente sem recorrer a qualquer tipo de elemento sobrenatural. Porque quando tinha essas enchentes, dizia que os deuses estavam castigando e não sei o quê. Sempre elemento mitológico, sobrenatural. E ele, através de conhecimento intelectual, filosófico, matemático, explicou as enchentes do Rio Nilo, né? Que passa ali no Egito. Né? Bom, então Tales, mesmo sem o saber, começa a iniciar o chamado movimento filosófico, apesar de que não se usava a palavra filosofia nem filósofo na época dele, né? Segundo Aristóteles, né, que historiava esses ditos pré-socráticos, filósofos da natureza, a palavra filosofia teria sido criada por Pitágoras, posteriormente. Então não existia. O Tales ele recebe o título de filósofo pela posteridade, mas não tinha essa palavra, segundo consta, na época dele, né? Filosofia ou filósofo, né? Então agora para chegar mesmo no nosso objetivo, né? A busca de Tales pela origem das coisas, o elemento primordial que os gregos chamavam de arquê. Arquê, escreve A-R-K-H-E com acento, né? Essa é com acento agudo, é a grafia em português, quer dizer, arquê, o elemento originário que deu origem a tudo. Tales buscava também esse elemento, ele e outros filósofos, né? E Tales achava que o elemento primordial, a arquê, era a água, que tudo provinha da água, através de transformações da água. Mas veja bem, gente, não era só a água líquida que a gente bebe, não. A água presente em tudo, realmente. A água está presente no ar também, né? Em forma de vapor. A água está presente em todos os lugares. O nosso corpo é mais de 80% de água, não é somente a água como a gente vê, não. Então, realmente, a água representa a vida, é verdade. Podemos dizer que a água, sem água, nós não vivemos, né? A água representa a vida. Então, tamanha importância é a água que Tales atribuiu a origem de tudo do universo à água, né? Então como ele diz aqui, ó, aqui, ó, estima-se que ele dá origem a uma busca pelo originário, arquê, da natureza, né? Após incansáveis observações, o filósofo especulou que a origem de tudo estaria na água. Esse primeiro impulso da filosofia por estudar e observar o universo, ou cosmos, como chamava o universo, ficou conhecido como cosmologia. Então, essa sede de observar o universo que Tales possivelmente deu início, ou pelo menos ficou registrado com ele, se alguém fez antes, né? Ficou conhecido como cosmologia, quer dizer, saber a origem do cosmos. E ele dizia que essa origem era arqueira através da água, vamos dizer assim, né? Mas e essa afirmação de Tales deu origem a todo o conhecimento posterior, pois ela deu origem a um processo de tentativa do conhecimento racional da natureza. Quer dizer, ele fez com que outros posteriores a ele também buscassem o entendimento racional da natureza, quebrasse essa relação mitológica com relação aos fenômenos da natureza. Quer dizer, ele iniciou o movimento realmente, né? A filosofia na época, né, a época de Tales, consistia em um conjunto de conhecimentos cultivados sistematicamente, ó, que compreendia as ciências naturais, os filósofos da natureza, né,
e matemática, né? Sempre o cálculo. A matemática nesse contexto aqui, gente, era mais geometria, né? Mais essa coisa da grandeza, das medidas, das dimensões, vamos dizer assim. Dimensões seria a palavra mais correta, né? Mais tarde, claro, foram incorporados à filosofia os outros princípios, como a gente conhece, né? A ética, como eu já falei no início, a ética, a política, a metafísica, a teoria do conhecimento, a lógica, né? E estética, né? Que é uma coisa mais contemporânea, a estética, né? Bom, e esses princípios filosóficos, né? Desses filósofos da natureza, foram que deram origem, repito, né? Às nossas ciências, como temos hoje, né? As observações das questões, né? Da natureza. Bom, então é isso. Então Tales criou essa questão de que seria a água, né? Por ser um movimento, por ser assim um elemento vital, né? Tales, ele não deixou nada escrito, ou se deixou foi destruído pelo tempo, né? Não se acha nada. O que a gente sabe de Tales é o que foi escrito por Heródoto, ou como eu, né? A minha fonte sobre Tales de Mileto é Aristóteles, né? Que fez as doxografias, que são resumos de pensamentos de filósofos anteriores, né? Ele doxografou alguns filósofos anteriores, o Aristóteles, que foi o aluno de Platão, alguns com fragmentos e outros não, né? No caso, Tales nem um fragmento tinha de nada que ele escreveu, então foi só o historiamento de Aristóteles, vamos dizer assim. Então, o que isso tem a ver, então, com as nossas questões enquanto ao estudo do Espiritismo, é essa busca da origem, né? Tales disse que era água, né? Mas na verdade o que ele estava buscando realmente é a origem do universo, é uma coisa que também é estudada no Espiritismo, só que Allan Kardec nos apresenta o quê? O fluido universal, né? Que seria essa origem, né? Engraçado, a água também é fluido, né? Engraçado, eu fiz até aqui um resumo, peraí, ó. Tales, de Mileto, a água. Né? A água é o princípio de todas as coisas. Mas teve um discípulo dele, né, da escola jônica, chamado Anaximandro de Mileto. Olha que nome bonito, Anaximandro, que ele disse que não, a água não pode ser, que era discípulo dele, mas questionou o mestre. Né? Então ele propõe um tema chamado apeiron. Apeiron seria o início de tudo. Mas o que diacho é isso, apeiron, né? É algo que é ilimitado, imortal e indissolúvel. Olha que interessante, ó. Ar é frio, água é úmida. Isso está dizendo aqui Anaximandro. E o fogo é quente. Ó. E essas coisas são antagônicas entre si. Portanto, o elemento primordial não poderia ser um dos elementos visíveis. Tem que ser um elemento neutro, que está presente em tudo, mas está invisível. Então, eu acho que esse elemento aqui, o ápero do aluno de Tales, o Anaximandro, é que se aproxima mais do princípio do fluido universal apresentado por Allan Kardec, ou fluido cósmico universal. É interessante, né? Eu vou falar essa questão depois, né? E aí vem Anaxímenes, que é aluno de Anaximandro, que diz que não, que é o ar que é o princípio de tudo. Eu achei até, gente, que foi, né? Pô, Tales de Mileto diz que é a água. Tem sentido, né? Nós realmente temos água em tudo. Aí o Anaximandro, o aluno dele, vem com um princípio mais sofisticado, com o apeiron, que parece muito com o nosso fluido universal, né? Do espiritismo. Aí vem Anaximenes, o aluno de Anaximandro, diz que é o ar. É interessante, claro, ele argumenta que o ar penetra em todos os lugares, no ar está o oxigênio que dá a nossa vida. Não é sem sentido, realmente tem sentido, tudo realmente está no ar. Porém, é um conceito um pouco mais inferior do que o apeiron, como se ele tivesse descido um pouquinho, né? Assim que eu entendo. Mas ele disse que o ar também se condensa, o ar condensado forma outras coisas, outros objetos, né? E aí isso aí conflita mais com o princípio da água de Tales, né? Que diz que tem água em tudo, inclusive até nos minerais, em pequenas partículas, a água está presente, né? E seria a origem de tudo. Bom, mas assim, o aluno dele acho que foi mais perto com o apeiron, né? Que parece muito com o nosso fluido universal. E é engraçado que no Livro dos Espíritos se chama fluido universal. Fluido cósmico universal, gente, só vai ser chamado na Gênese, que foi uma coisa que eu percebi agora, juro pra vocês, ó, tantos, como eu falei, né, 25 anos que eu conheço o Espiritismo, eu sempre chamando fluido cósmico universal, né, pelo menos nas traduções que eu tenho da codificação, que eu tive acesso, né, que é o Instituto de Difusão Espírita, que eu tenho físico, também li da FEB, né, Federação Espírita Brasileira, e a tradução de Herculano Pires, que é da LAC, né,
Sempre assim, no livro dos Espíritos está escrito fluido universal, no livro dos médiuns também, fluido universal. O cósmico no meio, fluido cósmico universal, só vai aparecer em A Gênese, né? Pelo que eu pesquisei aqui. Se alguém achar essa palavra em outro livro que não A Gênese, por favor me diga, né? Então assim, seja fluido universal, fluido cósmico universal, seria o fluido, segundo a doutrina espírita, né? Os estudos de Kardec, que seria a origem de tudo que é material. Não é matéria o fluido cósmico universal, né? É o princípio de tudo, é um princípio imaterial, invisível, tal qual a Peyron, né, de Anaximandro, então, e que dá origem, né? Se fala que nosso universo tem 3 elementos: Deus, Espírito, Matéria. Mais uma vez, como o Flávio falou, são formas econômicas, né, para ficar melhor entendida de Kardec analisar as coisas. Porque assim, tudo matéria, quer dizer, o fluido cósmico é matéria? Não, ele que dá origem à matéria. E há outras variações, pelo menos se a gente entender matéria, né, como isso aqui, essa coisa sólida, ou a água, ou o que quer que seja, né? Então, essas variações são diferentes, né? Nós acho que quando a gente for evoluindo espiritualmente, a gente vai conhecer várias outras variações aí por esses universos de meu Deus, né? E aí, quem sabe, a gente amplia esse conceito de Deus, Espírito e matéria. Mas por enquanto, para nós, nesse momento no planeta Terra, é o que tá bom, né? Então, o que dá origem a toda a questão material é essa coisa primordial chamado fluido cósmico, ou fluido universal, ou fluido cósmico universal, né? Que se aproxima, você vê aqui, ó, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há então 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Aí responde: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material tem que se juntar ao fluido universal, quer dizer, se junta ao fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira que para que o espírito possa exercer ação sobre ela, né? Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais, o fluido universal. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse, né? Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, como esta sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Ou seja, a gente conhece uma parte mínima de todas as variações que provém desse chamado fluido universal. Olha que interessante. Esse fluido universal, ou primitivo, ou primordial, sei lá, ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades a que a gravidade lhe dá, né? Então as qualidades, não só a criação, como as qualidades da matéria vêm do fluido universal. E você vê que em A Gênese, no capítulo 14, aí ele vai usar a palavra fluido cósmico universal aí. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar, primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos: o de eterização, quer dizer, ele é etéreo, intangível, né? Ou imponderabilidade, imponderável, né? Intangível, né? Que se pode considerar o primitivo estado normal e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, né? O fluido em matéria é o intermediário, a transformação, ele é um princípio. Mas ainda aí não há transição brusca, portanto, podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio nesses 2 casos. Então é isso. Então, é esse princípio que dá. Então, assim, o Tales, ele foi no caminho certo, né? Claro que não é a água, a nossa água material, mas ele teve uma ideia e que foi sofisticalizada pelo seu discípulo Anaximandro com a Peyron, que, como eu li aqui, se parece muito com o princípio do fluido universal, né? Que seria um elemento neutro que está presente em tudo, mas está invisível. O ilimitado é imortal e indissolúvel, né? Apesar do seu do questionamento posterior do seu outro aluno, dizer que é o ar, né? Que segue a mesma linha do Tales, esse aí é o que me parece mais, né?
Mas é interessante essa busca do Tales pela origem do universo, ele que iniciou isso, né? A buscar compreender a origem, compreender até o funcionamento do cosmos, né? Deu início a essa cosmologia. Então, Tales é um dos 7 sábios da Grécia, inclusive, que está lá no templo de Delfos, né? Se quer saber dos outros 6, pesquisem, querem tudo mastigado também, né? Ora, é um dos 7 sábios, e apesar dele não ter acertado exatamente a questão da origem do universo, ele foi realmente muito importante. Seus estudos empurraram, né, essa questão de procurarmos entender o universo, entendermos a nós mesmos, o que foi continuado pelos seus posteriores, e chega de uma forma mais sofisticada, bem mais explicada, através da doutrina dos espíritos, né? A doutrina espírita, que já pega esses princípios já apresentados à humanidade e explica mais, os sofistica mais, amplia o nosso conhecimento, né? Mas mesmo assim, ainda temos muito que aprender, como o Espírito disse ali Allan Kardec na resposta, com certeza, né, gente? Mas podemos pegar esse princípio de Tales, né, de que tudo é a água, e aplicar ao nosso corpo, né? Como Jesus fala ali quando falam sobre, né, sobre a reencarnação, ele diz que é necessário que nasçais da água e do Espírito, ou seja, o Espírito que reencarna num corpo que é feito basicamente de água. Em princípio, nós temos aí mais, não sei exatamente quanto, mas aí eu sei que é mais de 80% de água, né? Então, quando ele fala isso da água e do Espírito, está se referindo ao corpo físico, a encarnação que o Espírito vai operar no corpo físico. Então, isso valida, então, sim, esse princípio que Tales falou sobre a questão da água. Não para todo o universo, mas pelo menos para essa questão valida, né? Essa questão da água como princípio, ou pelo menos está presente intensamente de uma forma muito importante no princípio, né? No princípio das coisas, com certeza. E a água é sempre algo abençoado, necessário e que devemos valorizar, gente, e preservar, viu? Aposto que o Mutales naquela época tinha esse pensamento sim também com relação à água, né? Então é isso, meus irmãos. Espero que realmente foi uma coisa assim muito resumida, uma coisa que eu quis trazer, né? Essa noção de origem do universo, origem do cosmos, o fluido universal, essa coisa toda, né? E perceber que o conhecimento não surge assim, né? O Espiritismo não trouxe o conhecimento assim instantâneo. Ele já vinha sendo trabalhado pelos grandes pensadores, o Espiritismo só o ampliou, o esclareceu mais, né? E corroborou para todos nós, ok? Então a todos aí, muita paz, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um forte abraço e pensamento filosófico para todos aí. Valeu, meus irmãos. Um abraço.